Oi, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Eu me chamo Edinho, eu sou novo contratado aqui do canal Pesquisa e Age. O Edson Hansen me chamou para ajudá-lo neste trabalho. E agora, para começar, a gente vai fazer uma entrevista com o próprio Edson Hansen, fazendo algumas perguntas que ninguém tem coragem de fazer para ele, mas eu vou fazer as perguntas. E ele vai responder. Então, tudo começa com o fato de eu ter nascido na igreja. E na minha memória, eu me recordo de a minha mãe no seu colo, contando histórias da Bíblia nos cultos a cada dia, principalmente a minha mãe. Meu pai saía para o trabalho. Lembrando que meu pai sempre teve a habilidade da venda, ser vendedor, e por uns tempos meu pai trabalhou na coportagem. Eu me recordo que meu pai foi coportor 7 anos. Então esse é um papel importante também em nossa infância. Papel importante desempenhado pelo meu pai, e o fato de ser coportor, nós tínhamos muitos livros da CPB em casa, e nós tínhamos também livros para crianças, livros de história. Meu pai tinha a 2ª série, mas era um bom vendedor, falava bem, tinha boa desenvoltura, é tanto que ele foi coportor 7 anos. Mas eu me recordo que minha mãe, as minhas primeiras lembranças, minha mãe tinha gente perto dela e ela contava histórias da Bíblia nos cultos. Então já muito cedo nós tivemos essas informações da Bíblia, os cultos diários que eram realizados em casa. Sobretudo minha mãe, então fazia antes da gente começar qualquer coisa. Eu tenho em minha memória de que nós fazíamos os cultos. Então, a gente ouvia as histórias da Bíblia. Ao chegar a sexta-feira à tarde, nós já estávamos esperando o sábado, reunidos em família, banho tomado, roupa trocada e para o culto. Então, minha mãe também era musicista, minha mãe era pianista, solista do coral, tinha um primeiro soprano juntamente com as suas irmãs, a tia Catarina e a tia Esther. As 3 cantavam no coral da igreja. E eu me recordo bem da igreja de Limeira, se bem que também recordo da igreja do Jardim Ieda. Nós saímos da Vila Mimosa em Campinas e andávamos 4 a 5 quilômetros para ir a pé para a igreja e voltar mais 5 quilômetros. Então eu me recordo dessas lembranças. Olha que interessante. Então, Edson, é por isso que você então fala bastante do Espírito de Profecia, porque eu acho então vocês tinham livros da CPB e tinham os livros de Espírito de Profecia, seria isso? Então, em casa tinha muitos livros do Espírito de Profecia, os principais livros, e aquelas encadernações e aquelas traduções mais originais, né, mais antigas, que eram mais fiéis ao original. Então, essas lembranças, sem contar que a importância dos cultos familiares que nós tínhamos, a importância de que nós cumpríamos depois de uma certa idade, ao saber ler, nós já sabíamos estudar a lição, tinha o hábito, cada um ia para o seu espaço na casa, estudar antes da primeira coisa, fazer o seu culto, a oração, estudar as lições de escola sabatina da faixa etária de cada um. Eu era o mais velho, depois a minha irmã Miriam, depois o meu irmão Daniel, depois a Nilva e depois a Edna. Então, nós éramos em 5 irmãos. Aos sábados tínhamos os cultos, né? Ia para a igreja, voltava, fazíamos trabalho missionário, meu pai fazia algum trabalho missionário, estudo bíblico, ele dava, nós fazíamos visitas e acompanhávamos o meu pai. Às vezes, por vezes, meu pai saía com a gente nos sábados para ver a natureza, fazer caminhadas na natureza, né?
fazer longas distâncias caminhando, vendo a natureza, coisas interessantes, passarinho, ir aos bosques. Vez ou outra, quando morávamos em Campinas, íamos no Lago Taquaral, onde tinha um grande lago, inclusive tinha um barco que era da época das caravelas. Edson, fala então pra gente como que começou essa história de você se envolver com a música. Conta um pouquinho sobre isso. Como que foi o seu aprendizado, onde tudo começou? Sem contar que muitas das atividades que nós iniciamos pela primeira vez, nós iniciamos dentro da igreja. Eu cantei pela primeira vez dentro da igreja do Jardim Ieda, com a minha mãe. Minha mãe então era musicista e também com 8 anos eu comecei a aprender música com ela. Meu pai comprou então aquele harmônio, um órgão, a fole, um harmônio, um instrumento a fole que se pedalava para produzir o som que saía, o ar que saía no fole, na grade de fole, e era um instrumento, o harmônio era um instrumento de teclado, meio parecido com o som da sanfona, e nós estudávamos. Esse era o meu instrumento de estudo. Então, com 9 anos, eu ganhei, né, do meu pai. Meu pai gostava de cantar, meu pai pregava também, escrevia seus sermões e treinava. Eu lembro em Limeira, ele treinava numa chácara ao lado do Dr. Sérgio de Lima, que era um médico. Ele treinava lá debaixo das mangueiras o seu sermão quando ia pregar. Então, pelo que eu estou percebendo, você estava numa família onde seu pai e sua mãe davam muito valor para a leitura. E, sobretudo, vocês tinham, então, leitura de livros da CPB em casa. Então, conta mais pra gente sobre isso. Várias lembranças de meus pais ativos na Igreja Adventista e a gente sempre cercado de livros. Minha mãe, quando parava de trabalhar, ela ia descansar e nós não tínhamos televisão em casa, nós víamos minha mãe lendo algum livro do Espírito de Profecia. Então, o Espírito de Profecia foi literatura normal e natural. Todos nós estudávamos e líamos, todos nós, filhos. Então, é por isso que eu falo tanto do Espírito de Profecia, porque nós vivíamos. Quantas vezes eu conversava com minha mãe ao pé da sua mesa de passar roupa, porque minha mãe lavava e passava roupa para ricos em Limeira. E eu, como menino, como filho mais velho, eu ia entregar essas roupas passadas nas casas dos ricos, dos milionários de Limeira. Minha mãe lavava roupa para os Fumagalli, que eles tinham uma fábrica de rodas, e essa fábrica de rodas fornecia rodas e exportava rodas para a Chrysler nos Estados Unidos. Minha mãe lavava roupa para os Varga, freios Varga, já ouviu falar? Então, nós temos inclusive fluidos para freios que é da marca Varga, uma empresa inglesa comprou depois, mas eles eram donos dessa grande empresa. Então, em Limeira tinha muitos ricos e a minha mãe trabalhava para esses ricos. Minha mãe passava muito bem, lavava muito bem. Então, eu lembro que ela passando roupa, a gente conversava, eu me interessava em conversar muito sobre história, sobre os protestantes, aquelas histórias, aqueles capítulos iniciais que existem ali no Grande Conflito, sobre aqueles mártires que morreram perseguidos pela igreja. Lá nós conversávamos, eu ao pé dessa mesa perguntava e ouvia com ansioso desejo de aprender, ouvia as lições da minha mãe falando sobre Wycliffe, sobre Martinho Lutero, sobre John Hus, ou John, os pregadores que eu ouvia na igreja, pastor Campo Longo, orador da Voz da Profecia, Aldrovando, um grande pastor que fazia conferências, pastores da divisão sul-americana, muitos almoçavam na casa da minha tia Esther e meu tio Antoninho, que era um ancião da igreja de Limeira por mais de 20 anos. Meu avô, Luiz Hansen, foi um dos pioneiros da igreja adventista em Limeira. Então, tudo isso, amigos e amigas, irmãos e irmãs, isso me é muito familiar. Então, é muito natural para um adventista
porque nós crescemos assim, conhecer e estudar profundamente o espírito de profecia. E o que me espanta na atualidade da pós-modernidade é a falta de conhecimento do membro adventista atual sobre espírito de profecia. Desculpe, amigos. E a ignorância. O que é ignorância? É o fato de não saber sobre um conteúdo que nós temos à nossa disposição. E quando nós não pregamos, quando nós não falamos da brevidade do tempo, e nós temos a riqueza das mais de 100 mil páginas que Ellen White escreveu para orientação da Igreja de Deus nos últimos dias. Com isso, eu quero que você não entenda que eu defenda o espírito de profecia acima da Bíblia. Não, Ellen White deu a recomendação certa. Nós defendemos a Bíblia, cremos na Bíblia como plena, como acima de todos os escritos de qualquer homem. Mas há uma diferença dos escritos ou livros que não são inspirados dentro da CPB, dentro da Igreja Adventista. Os livros de Ellen White são de um ministério inspirado por Deus. Eles estão submissos, subservientes à Bíblia. A Bíblia em primeiro lugar, em primeiro plano. Sempre aprendemos assim. Então, amigos, a história daqueles que são mais antigos na igreja, obviamente que eu tenho 60 anos, mas um dia eu já tive 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e sempre nós, como jovens da igreja, nós tínhamos pleno conhecimento. Aos 13 anos de idade, com toda essa bagagem, eu já era secretário da igreja, eu já era chefe do coro, organista da igreja, pregava na igreja e era professor da minha classe de escola sabatina. Por quê? Porque desde muito cedo nós tínhamos bagagem para participar com os adultos, em função da casa que nós tivemos, dos pais que nós tivemos, principalmente o ministério familiar, materno, que a minha mãe querida, Dona Cecília Hansen Santana, desenvolveu para conosco. Meu pai, Mozart Santana, foi coportor, como já citei anteriormente. Então, é por isso, amigos, que eu, na minha visão, na minha experiência com a Igreja Adventista atual, eu vejo a ausência dos sermões baseados no Espírito de Profecia. Eu vejo a ausência e a inexperiência e a falta de iniciativa, inclusive dos pastores atuais, principalmente os pastores mais jovens, que não têm bagagem sobre o Espírito de Profecia. Então imagine um membro como eu, e isso não é vanglória para mim, nós como adventistas deveríamos ter em nossas bibliotecas os livros de Ellen White, para podermos falar sobre eles, pregar sobre eles. Inclusive passou um coportor nessa cidade aqui, e eu comprei alguns livros. E eu comprei alguns livros do Desejar Todas as Nações, e hoje mesmo eu fiz uma dedicatória e entreguei para minha vizinha. Deixei lá numa sacola para a hora que ela chegar, que ela veja este livro que eu estou presenteando-a. Meu trabalho missionário. Sem contar que também atualmente estou desenvolvendo um trabalho em 2 ou 3 canais da música adventista, um canal. O outro canal, que é este aqui, eu prego sobre Bíblia, Espírito e Profecia. Tem um outro canal pessoal onde eu publico aulas do Magistério Federal, do Instituto Federal. Mas outras publicações, e são publicações pessoais, mas mesmo assim terão coisas úteis para o cristão ali. Irmãos, o nosso modelo é Cristo. Eu não me estabeleço como modelo. Neste vídeo eu estou contando da minha vida. Certo? Não quero me engrandecer e acho-me um privilegiado de poder participar na obra do Senhor. Então eu estou contando a minha história e contando por que eu falo do Espírito de Profecia.
Por que foi criado o canal Pesquise IASD? Porque eu vejo a pobreza e a falta de conhecimento a respeito da luz menor, que são os escritos de Ellen White, que iluminam a Bíblia, que ajudam a compreender a Bíblia. A Bíblia está em primeiro plano, depois Espírito e Profecia, e depois outros escritos secundários ou terciários dentro da organização adventista. Então, irmãos, a Igreja Adventista precisa voltar muitas coisas, principalmente de conteúdo, a ter uma visão como tinha. Então, tem muitos alertas, tem muitos conselhos, tem muitas advertências e tem muitos princípios de salvação, muitos pontos de salvação na luz que Ellen White escreve. Tem irmãos e pastores que têm a coragem de dizer que Ellen White não é ponto de salvação, o que não explica sobre pontos de salvação. Onde já se viu isso? Tamanha ignorância, falta de conhecimento. O profeta de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não podemos perecer. Então aqui deixo registrado a minha história básica, muito rápida, contada em poucos minutos, sobre a minha vida e a relação que eu tive com a literatura adventista, principalmente os livros de Ellen White, o Espírito e Profecia. Deus abençoe você e que esse meu testemunho, essa entrevista, possa animar, motivar você a ser um estudioso da Bíblia e também do Espírito de Profecia.